Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da colonização europeia que teria deixado uma cicatriz no DNA do Brasil, segundo uma pesquisadora aqui. A pesquisadora é a doutora Lígia da Veiga Pereira, do Departamento de Genética de Biologia Evolutiva da USP. Né? Então tem uma reportagem com ela aqui. Eu gostei da reportagem, bem interessante, tem alguns aspectos muito interessantes, mas eu não gostei muito do termo cicatriz no DNA do Brasil, porque deixa entender que houve uma ferida que cicatrizou, né? Ou seja, isso abre caminho. Eles não estão falando isso aqui nesse artigo, tá? Aliás, o artigo está bem escrito, não achei nada de lacração aqui, nada disso. Mas esse título de cicatriz pode dar margem a um discurso que eu já ouvi algumas vezes, das pessoas dizendo que não, tá vendo, somos filhos do estupro. No Brasil todo mundo é filho do estupro porque os europeus vieram, estupraram as índias e não sei o que lá e coisa e tal. A conclusão que ele diz aqui é que sim, o cromossomo Y, que é aquele cromossomo que você herda do seu pai, ele é prevalentemente no Brasil europeu, de origem europeia. E enquanto o mitocondrial, que é o que você herda da mãe exclusivamente, ele tem mistura de coisas, tem índios, tem negros, tem europeus, tem tudo ali, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter de Alfa Romeo no Tour de Blonde e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? A colonização europeia deixou cicatriz. Eu não gosto desse termo cicatriz, porque isso pode remeter a estupro, a violência, e não é isso que necessariamente aconteceu. De novo, podem ter havido alguns casos de que europeus chegaram no Brasil e estupraram índias ou estupraram negras e coisa e tal. Eu acredito que deve ter havido sim, infelizmente. Uma coisa muito triste isso. Agora, daí a dizer que todos nós somos frutos de estupro é um erro, porque não somos, né? Muitas dessas relações que resultaram em filhos foram consensuais. De fato, né, a Índia preferia casar com um homem europeu do que casar com um homem índio. Ah, mas isso é absurdo, não sei o que lá. Não, é decisão dela, ela que decide o que ela quer. Se isso era melhor para ela, que foi feito. Então, se não houve violência de fato, se foi consensual o sexo, se a criança que nasceu foi consentido o sexo, não tem nada de errado, não tem estupro aí. Essa ideia de estupro civilizacional não existe, né? Se as pessoas... O estupro existe no nível individual. Se uma pessoa quer fazer sexo, a outra não quer, e o sexo acontece assim mesmo, é estupro, né? É errado, não deve acontecer. Mas isso não quer dizer que o fato de que a maior parte dos casais era homem europeu com mulher indígena, não quer dizer que tenha havido necessariamente estupro nesse caso, né? Enfim, o meu problema aqui é só com a cicatriz, mas só entendendo a coisa, né? Vocês sabem, a maior parte do nosso DNA, vem parte do pai e parte da mãe. Então, seus cromossomos todos, aí, seus 26 cromossomos, aí, 26, 46, né? Nem sei quantos cromossomos, depois procuro no Google aí. Os seus cromossomos todos aí são divididos, metade vem do pai, metade vem da mãe, então mistura sempre tudo no final das contas. Mas existem dois pedacinhos de DNA que a gente herda só do pai ou só da mãe. O caso do cromossomo Y, que é o cromossomo que só os homens têm. Então, como só os homens têm, né, lembra, a mulher é XX, então o cromossomo sexual dela é um X com um X, ela não tem cromossomo Y, então você não herda esse cromossomo Y da sua mãe. Se você é homem, você tem um cromossomo Y que veio necessariamente do seu pai. Então, você consegue rastrear toda a sua ascendência paterna, masculina, pelo cromossomo Y, né? E por outro lado você tem o cromossomo mitocondrial. A mitocôndria é uma organela que tem na célula humana, né, que já foi antigamente um ser independente, depois acabou gerando aí uma simbiose e passou a ser parte do órgão da célula humana, né? Aliás, de todos os eucariotes, né? Quando você tem a reprodução, lembra, o que vem do pai, né, é só o espermatozoide que vem só com DNA, ele não tem mais nada ali. O óvulo, que é o lado da mãe, ele vem com todas as organelas celulares, vem todas da mãe. Você herda muito mais da mãe do que do pai. A verdade é essa. O pessoal acha que o seu DNA divide 50% da mãe e 50% do pai. Não, a mãe tem mais porcentagem do que o pai. Até porque o cromossomo Y, que é o que vem exclusivamente do pai, é pequenininho, um negocinho desse tamanhozinho. O cromossomo mitocondrial, as organelas, tudo isso é bem grande. Então, no final das contas, você herda mais da sua mãe do que do seu pai, em termos genéticos, né? Muito pouca coisa. É quase meio a meio, mas é mais para a mãe do que para o pai, né? De qualquer forma, eles estão colocando aqui que eles descobriram que você pode então rastrear através desses DNAs que vêm só da mãe
você pode dizer a origem, né, genética das pessoas do lado materno e a origem genética das pessoas do lado paterno. E a descoberta que ele chegou aqui é que cerca de... Eles fizeram uma pesquisa aqui com uma grande quantidade de DNA. Vale a pena ler a entrevista, tá? A entrevista é bem interessante. E ele fala aqui que, no final das contas, chegaram à conclusão que 70%, 74%, aqui, ó, em torno de 75% dos cromossomos Y, nesses 3 mil brasileiros que sequenciamos, têm origem europeia. Encontramos poucos cromossomos Y de ancestralidade indígena, né? Como aqui no Brasil a gente tem indígenas, negros e europeus misturados, eu presumo que o grosso dos outros 25% são os negros, e daí os cromossomos indígenas têm muito pouca coisa, sobrou muito pouca coisa. Isso é uma coisa ruim? De certa forma é, mas você não pode dizer que é um estupro, porque não foi forçado, não necessariamente foi forçado. Em alguns casos pode ter acontecido estupro, em alguns casos pode ter acontecido, infelizmente, mas não foi uma coisa forçada isso daqui, né? Eu imagino que na maioria dos casos não foi, né? E quando você vê o DNA mitocondrial, que é o que vem da mãe, ele está melhor distribuído, 1/3 europeu, 1/3 africano, 1/3 indígena, ou seja, a questão toda aparentemente, temos muito mais casais de índios com europeus e negros com europeus do que de negros com negros, negros com índios, índios com negros, enfim, as outras combinações todas, né? Então, isso quer dizer estupro? Não, não quer dizer estupro. Né? Não quer dizer nada. E, aliás, diga-se de passagem, isso é um comportamento que é muito esperado em toda a população que é invasora num local. Tá? Se você pegar, eu vi um estudo semelhante desse feito com a Inglaterra, e da mesma forma, a população, o DNA mitocondrial céltico, né, dos celtas que habitavam ali a Inglaterra antes da coisa toda, né, é bem significativo, ao passo que o cromossomo Y celta acabou, não existe mais, porque foram primeiro os romanos que invadiram a Inglaterra, então tem DNA romano na Inglaterra, depois foram os anglo-saxões é a maior parte, né, que vieram ali da região da Alemanha, ali o norte da Alemanha, sul da Dinamarca, que foram os anglo-saxões. Depois também teve os vikings, né, que são da Noruega, da Suécia e da Dinamarca. Os cromossomos Y dos ingleses é tudo desse pessoal, é o anglo-saxão, viking e coisa e tal, tem alguma coisa romano. Os cromossomos mitocondriais tem um monte de celta ainda, ou seja, o que acontece é justamente a população que fica, as mulheres raramente participam de invasões. Então, quando você tem um país que conquista o outro, que vai uma população grande de um país para o outro, tipicamente vão os homens. Assim, vão algumas mulheres também, mas o número de mulheres que faz isso é muito menor. Né? A mulher tende a ser mais ligada à terra, tende a ser menos... mulher não gosta de risco, mulher tem uma aversão ao risco maior. Você sair do lugar que você mora para você ir para um outro lugar, você tem um risco grande, você está indo para um lugar que você não conhece, o lugar que você mora, que você nasceu, você conhece, né? Então, tipicamente, mulheres têm maior aversão ao risco, então quando você tem, em qualquer caso no mundo, em qualquer situação no mundo, um local em que vieram pessoas de outro continente e conquistaram ou colonizaram aquele país, tipicamente quem coloniza são os homens, não são as mulheres. De novo, isso quer dizer que foi estupro? Não, não quer dizer. O estupro só existe no nível individual, se uma pessoa se recusou a fazer com a outra, né? Então, esse estudo aqui está bem razoável, bem bacana, muito interessante mesmo saber disso aqui no Brasil, saber também que o Brasil é dos povos mais miscigenados do mundo, o grande Gilberto Freire já falava isso, é a grande novidade que o Brasil traz no mundo, é justamente essa miscigenação, né? No Brasil não tem ninguém puro, meu amigo, é todo mundo misturado, todo mundo tem uma porcentagem aí. E isso é uma coisa positiva, é uma coisa legal, né? Você tem uma tensão social muito menor no Brasil do que nos Estados Unidos. Eu até critico isso. Muita gente tenta importar essa briga social que tem nos Estados Unidos para o Brasil, com cotas para negros e coisa e tal. E aí chega no Brasil, cota para negro. Cara, o Brasil é um bando de mulato. Todo mundo mulato aqui, todo mundo pardo. Aí o pessoal fica tentando encontrar, não, qual porcentagem de DNA, ou qual porcentagem de pele clara que vira negro, que não sei o que lá. Ficam fazendo essas coisas, importando um problema que a gente não tem no Brasil, que nunca teve no Brasil, justamente porque aqui tem uma mistura danada, uma mistureba danada, né? Enfim, essa ideia de... Eles não falam aqui, tá, em estupro e coisa e tal, mas eu já vi em outros casos o pessoal falando que não, que o que acontece é que houve estupro, somos filhos do estupro e coisa e tal. Eu acho isso um absurdo, isso é uma visão que eu não acho positiva para o Brasil e não acho que exista de fato.
Enfim, é isso daí. País mais miscigenado do mundo, eu gosto disso. Eu acho isso uma coisa bacana. Isso é uma coisa pra gente se orgulhar no Brasil, sem dúvida alguma. Bacana a pesquisa do pessoal aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.